Olá, o tema de hoje é desejo sexual hipoativo. É mais comum nas mulheres? Mito ou verdade? Verdade. E eu vou tentar justificar neste vídeo por quê. Primeiro, temos que entender o que é desejo, qual que é o conceito. O desejo é o interesse do indivíduo, independente do sexo, por algo. Existe um desejo espontâneo ou estimulado. E a primeira pergunta que tem que ser feita é: aquela mulher, ela tem o desejo diminuído só para atividade sexual ou para quase tudo? Muitas vezes é um caso de depressão leve, é um caso de tristeza persistente e a diminuição do desejo não é só pela atividade sexual, pelo parceiro, pela parceria. Esse é o primeiro ponto. Sempre gosto de comparar a atividade sexual para homens e mulheres como um barco à vela. Você tem o barco, que é a estrutura orgânica, física, hormonal, relativo à saúde ou doenças. Você tem a vela, que é o psicológico, a mente, alguns aspectos interrelacionais e o que aquele indivíduo traz de bagagem psíquica. E você tem o vento, que é o estímulo, que é a parceria, que tem a ver também muito com o desejo. Então é preciso entender, tanto para homens e mulheres, esses aspectos. A relação sexual é a interação mais complexa que existem entre duas pessoas. Não há nada mais complexo que isso. Envolve sentimento, envolve história, cultura, interação física, fisiologia, interação psicológica, sintonia. Então, é bastante complexo. E a gente tem que entender as fases da atividade sexual, tanto no homem quanto na mulher. Então, o primeiro é realmente o desejo, o apetite sexual. E esse desejo pode ser espontâneo ou não. Tendo o desejo, pode-se ter a excitação. Na mulher, a excitação é representada pelo aumento do afluxo de sangue na pelve, na região genital feminina, e uma lubrificação que vai permitir o intercurso sexual normal. Para o homem, é a ereção. Ele tem que ter uma ereção normal para atividade sexual convencional, com penetração. Bom, o segundo passo, além do desejo e da excitação no intercurso sexual, é orgasmo, que são contrações musculares, pélvicas, no primeiro momento mais intensa e depois vão diminuindo, com relaxamento e prazer, é o que se espera. E no homem coincide a ejaculação com o orgasmo, já a mulher não tem a ejaculação. E depois o período de resolução, período de relaxamento e um período refratário para o homem, para que ele possa ter uma segunda ereção e uma segunda relação. Então, muito importante entender, para discutir esse tema de desejo sexual hipoativo, as fases. Outro ponto muito importante para ser relatado é que homens e mulheres são muito diferentes. Anatomia, fisiologia, criação, a forma de se comportar em relação às funções sexuais. Comportamento é bastante diferente. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, primeiro a parte hormonal. A testosterona no homem é, em média, até 30 vezes superior em quantidade do que na mulher. Isso não significa que a mulher, por ter uma testosterona baixa, terá comprometida sua função sexual. Não, ela tem menos testosterona, ela tem outros hormônios que podem compensar e tem os receptores da testosterona funcionando de forma correta. Então não é só a quantidade. A anatomia também é muito diferente. Um dado importante para se entender é que a mulher tem o único órgão no ser humano que é exclusivo para a atividade sexual, para o prazer, para o orgasmo, que é o clítoris. O clítoris tem aproximadamente 1000 terminações nervosas, muito mais
do que a glande no pênis. E o clítoris, ele é responsável pelo prazer exclusivo em 1/3 das mulheres. 33% sentem orgasmo apenas clitoridiano. 1/3 das mulheres tem um comportamento sexual muito semelhante ao dos homens na média. Isso significa o quê? Elas têm a libido mais elevada, têm mais prazer e desejo espontâneo pela relação sexual, elas têm prazer tanto clitoridiano quanto na penetração e elas atingem o orgasmo mais facilmente. E infelizmente, 1/3 das mulheres nunca sentiram e nem vão sentir orgasmo. Isso é um dado bastante preocupante. Então, de uma maneira geral, esse comportamento é bastante diferente tanto em homens quanto em mulheres. Uma pesquisa interessante feita foi demonstrado que 30% das mulheres nunca se tocaram, nunca se masturbaram. E em relação aos homens, 0? Não, mas apenas 3%. Então, isso já demonstra um aspecto importante no conhecimento da própria anatomia, no conhecimento da sua fisiologia e das suas possibilidades. Diferente do homem, a mulher pode ter orgasmo múltiplo e um orgasmo muito mais intenso. Mas, infelizmente, uma boa parte tem dificuldade e até não conseguem chegar ao orgasmo. Importante também ressaltar as diferenças que existem entre o sexo masculino e feminino em relação aos estímulos ao prazer, que podem despertar o desejo e a excitação. O homem é mais visual, a mulher mais do tato, da audição e também da capacidade de imaginação. Existem períodos na vida da mulher em que naturalmente elas têm um menor desejo sexual. Isso é natural, é fisiológico e acontece na maioria das mulheres. No período da gestação pode acontecer, mas pode também acontecer o contrário. Algumas têm um desejo até aumentado. No pós-parto, no puerpério, amamentação, no primeiro ano da criança, é bastante comum essa diminuição da libido e tem a ver também com hormônios e a condição da mãe, que amamenta, que cuida. O período do climatério, após a menopausa, em que há uma diminuição dos hormônios, também é natural que as mulheres tenham um desejo diminuído por conta das diminuições que existem nos hormônios de um modo geral e também na testosterona. Já os homens não têm essa diminuição tão marcada da testosterona após a meia-idade. Também existem diferenças importantes à facilidade que um ou outro pode ter em relação à atividade sexual. As mulheres, pelo contrário, têm um interesse e um desejo sexual aumentado na adolescência e no início da atividade sexual, no início da fase adulta. Isso porque há uma novidade, há um experimento diferente, um desconhecido e muitas vezes até uma questão de aventura que leva a algum grau de excitação. Em um segundo momento, aquelas mulheres que também têm a facilidade do desejo, da libido, do orgasmo, elas têm uma frequência maior de relação sexual, de intimidade com a parceria. Nas situações em que as mulheres se apaixonam, que é diferente do amor romântico, tanto o homem quanto a mulher desempenham um papel diferente para o outro. É um período transitório, que vai de 6 meses até 2 anos no máximo, mas há uma, entre aspas, esquizofrenia. Cada um demonstra o melhor de si e a libido, o desejo, ele naturalmente é maior. E uma quarta situação em que a mulher tem um desejo aumentado
ou mesmo sem um desejo aumentado, uma frequência de atividade sexual aumentada, mesmo que o parceiro não corresponda totalmente àquilo que ela espera, há uma certa insegurança. Isso pode acontecer como que uma permuta em relação à parceria. A mulher sabe que para o homem a atividade sexual é muito importante e ela, mesmo sem grandes interesses, mas pelo sentimento, pela entrega, pela parceria, pela permuta, prioriza a atividade sexual com o seu parceiro. Preciso reforçar o diagnóstico de desejo sexual hipoativo. Ele tem que acontecer há pelo menos 6 meses, ser persistente e levar a algum grau de sofrimento e angústia para a mulher e também para o homem quando ele sofre deste problema. Pode-se perguntar para a mulher se ela tem desejo, por exemplo, para viajar. Se ela diz que sim, mas não tem o desejo para o sexo, também configura-se especificamente uma diminuição da libido, ou quando a mulher ela tem um desejo diminuído para tudo, tem que se pensar em algum grau de depressão. A prevalência do desejo sexual hipoativo é alta, 23% nas mulheres jovens e até 73% nas mais idosas. Um grande estudo da Universidade de São Paulo mostrou que, em um trabalho de entrevista, que para as mulheres com vida sexual ativa, a relação sexual foi a 8ª prioridade. Então, quando não se coloca como prioridade, é uma probabilidade maior de levar a algum grau de diminuição do desejo. Existem aforismos na medicina que a mulher ela tem que estar relaxada para ter uma relação. Já o homem, ele chega cansado em casa e tem uma relação para relaxar, o contrário. E há também um grande descompasso. Por quê? O homem tem o seu pico de testosterona às 8 horas da manhã. Ele está descansado normalmente, mas já saiu de casa, foi para o trabalho, a mulher idem com seus afazeres, suas rotinas e o seu trabalho também. Então ele chega em casa cansado e tem uma relação no sentido de se satisfazer e muitas vezes sem entender a parceira, o momento dela e a necessidade dela. Outro descompasso também. É muito comum e mais prevalente nos homens a ejaculação rápida e a disfunção erétil. Já na mulher, a diminuição da libido e a dificuldade em se atingir o orgasmo. Então, se a mulher tem diminuição do desejo, dificuldade de ter orgasmo e o homem tem ejaculação precoce ou uma ereção que não é satisfatória, logicamente que o casal vai ter problema. Por que o urologista trata desse tema também da mulher? Porque nós temos que sempre abordar o casal. É muito importante entender o que está acontecendo. Não só com o homem, mas com a mulher. É uma interação de duas pessoas. Da mesma forma em que outras áreas, a ginecologia e a urologia, elas se entrelaçam. Tratamento de infecção sexualmente transmissível, tem que tratar o casal. Infertilidade, tratar o casal. Obviamente que quem trata a mulher com disfunção sexual é o ginecologista, o sexólogo, mas o urologista tem a necessidade de entender o que está acontecendo. Numa classificação mais antiga, se dividia o ciclo sexual em desejo, excitação, ereção no homem e orgasmo em ambos, que no homem coincide com a ejaculação. Numa classificação mais atual, depois de 2000, classifica-se as mulheres em 2 grupos, as mulheres neutras e as mulheres espontâneas. São aquelas que têm um comportamento sexual ativo, pensam em sexo, desejam mais, têm maior facilidade na interação sexual. As mulheres neutras são aquelas que não pensam em sexo, têm sua rotina e vez ou outra se abre para uma relação sexual. Um dado importante nesse aspecto é que depois de 7 a 10 anos de relacionamento estável, de casamento, 70% das mulheres se comportam como neutras. E a grande maioria das mulheres, no período da paixão, como já foi relatado, são espontâneas. Só que isso passa. Depois elas passam a ser neutras.
Muitas vezes acontece de acabar um relacionamento duradouro, antigo, e passa-se a ter uma nova parceria. E aí nessa parceria, a mulher normalmente, pela novidade, pela paixão, passa a ter um comportamento espontâneo, uma atividade sexual com maior frequência e qualidade. Mas, naturalmente, vai voltar à condição neutra, se não priorizar a atividade sexual. O sexo tem que ser pensado, tem que ser erotizado. O homem, na fase adulta, adolescência, ele pensa em sexo até 8 vezes em uma hora. E as mulheres, principalmente aquelas neutras, raramente pensam em sexo e não priorizam a atividade com a parceria. Importante ressaltar que nós não estamos falando aqui de orientação sexual, em nenhum momento. Estamos falando de parceira, parceiro, parceria. Não é o foco desse tema. Mas 5 a 8% das mulheres são assexuadas. O que significa isso? Não têm interesse pela atividade sexual. Não quer dizer que não são românticas. Elas podem se apaixonar, podem amar, podem querer um parceiro, mas elas não têm interesse sexual. E normalmente ficam sozinhas, porque esse interesse é importante para que se tenha uma atividade sexual, um relacionamento saudável. E só 2% dos homens são assexuados, não pensam em sexo hora nenhuma. Então o comportamento dele é de não procurar a parceria, mas a orientação é de ser assexual. Quais são as causas ou fatores associados à diminuição do desejo na mulher? Diversas causas. Vamos começar por uma das mais comuns, que é a entrada no climatério, a menopausa, parada da menstruação, diminuição dos hormônios, ou aquela mulher que teve que retirar os ovários, mais jovem, em que há uma diminuição de todos os hormônios, estrogênio, testosterona, e isso pode levar à diminuição do desejo. Quadros de depressão, ansiedade ou mesmo tratamento para a depressão, alguns medicamentos podem levar à diminuição do desejo. Relacionamentos longos, duradouros, em que não se tem mudança do repertório, diminuição da valorização das preliminares. Um aforisma também muito interessante é de que a preliminar começa logo após a relação atual. Então, para a mulher, todo o processo que vem antes é muito importante. A disfunção sexual do parceiro, o homem com ejaculação precoce, com disfunção erétil, que não tem a capacidade de estimular a parceira, trauma sexual no passado, abuso sexual na infância, infelizmente isso é muito comum. Algumas doenças mais comuns que levam à diminuição do desejo sexual na mulher, diabetes, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, que leva a uma diminuição de outros hormônios, incluindo a testosterona, uso de anticoncepcionais com efeito antiandrogênico, o sedentarismo de um modo geral. A gente sabe que o esporte, atividade física aeróbica, é por si um antidepressivo natural e tem uma relação direta com a atividade sexual. Esporte aumenta o desejo, a vontade para muitas coisas, diminui os quadros de depressão leve, de tristeza e favorecem a atividade sexual. Indivíduos e mulheres que têm um sono não reparador, distúrbios do sono importante, também pode cursar com um desejo sexual hipoativo, o álcool em excesso ou qualquer droga, o tabagismo pesado, todos fatores associados à saúde mental, à saúde física e o relacionamento com a outra pessoa. Os fatores ou as causas associadas às disfunções sexuais femininas, em especial a diminuição do desejo. Como explicado anteriormente, temos que imaginar a relação sexual como um barco à vela, onde o barco, o casco, é a estrutura física, o organismo, a vela é a mente e o vento é a interação com a outra pessoa. Então o problema pode estar fora do indivíduo ou dentro do indivíduo.
E dentro pode ser algo de origem psicológica, psiquiátrica ou mesmo orgânica em outra parte do corpo. Existem condições médicas, por exemplo, diabéticos, pacientes com dor pélvica crônica, alguma alteração ginecológica, dor à relação, dor pélvica, quadros de depressão, de ansiedade. É muito comum na mulher candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, levando a dor na relação. Todas são causas clínicas, médicas importantes e bastante comuns. Uso de alguns medicamentos, como antidepressivos, antipsicóticos, estruturas relacionais deterioradas, por exemplo, uma relação conflituosa, de longa duração, uma rotina de relacionamento com enredo idêntico sempre, não tem aquele ritual de sedução, não se pensa eroticamente na relação sexual, sem preliminar, aspectos socioculturais, costumes, valores, tabus, ou a autoestima rebaixada, valores negativos em relação à sexualidade. A violência sexual pregressa, muitas vezes o abuso, história de estupro, infelizmente relativamente comum, ou mesmo uma quebra de contrato, houve traição. Isso leva a um desejo sexual hipoativo, uma dificuldade de entrega. A repressão sexual, seja por questões familiares, na criação, religiosa, social, tudo isso pode também desencadear, principalmente na mulher, essa alteração no comportamento sexual. Causas hormonais, mulheres pós-menopausa, no climatério, diminuição do estrógeno, da testosterona, alterações ginecológicas, como já foi falado, ou mesmo uma falta de conhecimento da anatomia, da fisiologia genital. Aquela pessoa não tem um repertório sexual maior, é bastante limitada, tem inibição, tem dificuldade de se entregar, não conhece o próprio corpo, não se toca. E também disfunção sexual prévia, uma mulher que se encontra naquele 1/3 que nunca tem orgasmo, ela não tem prazer devido na relação. Então, isso leva a uma diminuição do desejo. São várias causas. O principal é entender que é uma interação, depende do outro, depende da parceria, há necessidade de muita conversa com o parceiro, principalmente expondo às vezes em conjunto no médico ginecologista ou no urologista, a vida, o relacionamento do casal, para que se possa chegar a um diagnóstico mais preciso e a possibilidade de um tratamento mais eficiente. Trata da mulher com disfunção sexual é o ginecologista e o psicólogo, terapeuta sexual que trabalha com sexologia. O tratamento vai depender muito da queixa principal da paciente. Se tem uma coisa que ninguém pode fazer pelo outro, é querer. Então, o primeiro passo, a mulher tem que querer tratar. Ela tem que considerar a baixa de libido um problema para ela. Porque se não traz angústia, sofrimento, não tem que ser tratado. Esse é o primeiro ponto. Hoje muito se fala de modulação hormonal em pacientes jovens para ganhar massa muscular, tanto em homens quanto em mulheres. Isso não é recomendado cientificamente. Não tem nenhum aparato pelo Conselho Federal de Medicina. E o que deve ser feito é tratar aquelas mulheres que realmente têm diminuição da testosterona. Seja porque já estão no climatério, tem falência ovariana, ou porque foram, por exemplo, submetidas à retirada do ovário com uma precoce entrada no período de baixa de hormônios. Nessa situação, se não houver contraindicação, pode-se e deve-se fazer a reposição hormonal, sempre testosterona associada ao estrógeno, com orientação médica do ginecologista. Mas não simplesmente a mulher usar a testosterona em qualquer possibilidade, gel, injeção, chip subcutâneo, isso não deve ser feito.
há uma hipertrofia do clítoris, que é irreversível, engrossamento da voz, alteração de toda a anatomia do corpo e, depois de certo tempo de uso contínuo, isso não tem mais volta. Como eu falei, tem que querer. A mulher quer tratar? Esse é um ponto. Se ela quer tratar, ela deve sim se preocupar com a autoestima, com a saúde geral, com a saúde da mente, prática de atividades físicas, acompanhamento ginecológico. Se houver qualquer queixa específica, como infecção ginecológica de repetição, infecção urinária de repetição, a baixa hormonal com ressecamento vaginal, tem que ser tratado. E como está a relação com a parceria? E se o homem também tem problema? Disfunção erétil, ejaculação precoce, baixa de libido, ele também tem que ser tratado. Por isso, o urologista tem que perguntar sobre a parceira e vice-versa. Sempre há necessidade de tratar o casal. Isso é fundamental. A mulher tem que colocar o desejo, a erotização, a relação de qualidade como prioridade. Tanto o homem quanto a mulher, para terem uma vida sexual ativa e saudável, precisam pensar em sexo. Há um aforisma que diz que o homem faz sexo, a mulher tem uma relação amorosa, uma relação íntima, uma relação sexual. Realmente é muito diferente, não há como comparar. As mulheres hoje iniciam, em média, a atividade sexual por volta de 15 anos de idade no Brasil, variando de 13 a 17 anos. E cada vez mais as mulheres que trabalham, são provedoras, retardam o casamento, filhos, e isso é muito diferente do passado, em que a mulher casava jovem, muitas vezes era a primeira experiência sexual e não tinha nenhum repertório. Totalmente diferente de hoje. Uma mulher que se casa aos 30 anos de idade, por exemplo, e que já tem uma vida sexual ativa com alguns parceiros ou vários parceiros durante a vida, ela tem uma história, um repertório sexual, inclusive capacidade de comparação. E muitas vezes o homem não consegue administrar isso, porque ele também pode ter problema, ansiedade, receio de não conseguir dar prazer para a parceira. A mulher tem prazer por si, ela dá prazer para ela. O homem pode ajudar ou atrapalhar, mas sozinho ele não dá prazer para a parceira. Então a mulher tem que conhecer o seu corpo, conhecer a sua fisiologia e falar para o parceiro do que ela gosta, dos anseios dela e até das fantasias, por que não? A mulher é a única fêmea que tem relação sexual independente da geração de filhos, diferente do homem. A cada relação ele tem a ejaculação. Então a mulher tem um aparelho genital, uma estrutura que propicia muito prazer para ela, mas infelizmente pela cultura, criação, aspectos dogmáticos, falta de entendimento, falta de educação sexual, isso impede que ela se conheça e que também ela converse com o parceiro. Existe também o desejo sexual hiperativo, aquela mulher espontânea que tem muito desejo. Não é problema se não causa sofrimento, angústia, porque se causa, é problema. E deve ser procurada uma ajuda com o psicólogo, com a terapia cognitivo-comportamental, que auxilia no tratamento desses casos. Existem mulheres que valorizam a interação com a parceria e a falta ou diminuição do hormônio passa a ser só um detalhe e pode ser tratado com certeza. Existem mulheres que têm prazer com muita facilidade. Chegam ao orgasmo muito rápido, como já foi falado.
às vezes até em algumas atividades físicas, como andar de bicicleta, às vezes até no banho, pelo toque da água, mesmo sem masturbação. Então, existe um espectro muito grande de possibilidades, de causas, de consequências, e o passo importante que tem que ser dado é buscar auxílio do ginecologista, do sexólogo, psicólogo. Existem tratamentos eficientes, mas que não devem ser feitos por acaso, aleatoriamente, porque ouviu falar, porque a amiga faz. Hoje, um modismo exagerado em relação à reposição de hormônio, inclusive na mulher. Sabemos que, com o advento do Viagra, em 1997 ou 98, foi uma revolução na medicina sexual, trazendo para o homem uma possibilidade que ele não tinha, de uma ereção satisfatória e muitas vezes voltar à atividade sexual. E o mesmo não aconteceu para as mulheres. Infelizmente, ainda não se tem uma droga específica para aumentar o desejo, facilitar o orgasmo para a mulher, apesar dos estudos. Porém, isso trouxe à tona a discussão sobre o assunto. As mulheres hoje estão cada vez mais cientes das suas condições, das suas possibilidades, da igualdade que deve existir em todos os aspectos, inclusive na relação sexual. E a mensagem mais importante que deve ficar é: procure assistência médica, assistência psicológica de bons profissionais, profissionais capacitados, porque com certeza isso vai implicar em melhora da qualidade de vida, não só da parte sexual, mas da vida como um todo.